Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 1º de dezembro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube e aproveitar ao máximo todo o conteúdo aqui de aprendizado. Para se inscrever, parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se. É só clicar aqui no botão e deixar o sino das notificações ativado. Aqui o conteúdo na parte de análise e tem um vasto conteúdo aqui de aprendizado dentro do canal. Seguindo então aqui para a nossa análise de hoje, eu vou falar aqui de Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IP3, CVCB3, IGTA3, CCRO3, BBAS3, MRV3, ABEV3, MGLU3 e NTCO3. São os ativos que eu vou falar nesta análise. Começando então pelo Ibov, que conseguiu superar a máxima do pregão anterior. Com isso, o Ibov gera um sinal de anular a formação de um topo. Pode ainda corrigir lateralmente, que é aquela questão da correção no tempo, movimento lateral? Sim. Ou seja, se voltar, passar a gerar fechamento aqui para cima dessa máxima, já aborta completamente esse topo e mantém a expectativa de subida. Cheguei a comentar agora há pouco na análise especial do Ibovespa sobre a questão aí de uma projeção de um W na faixa ali dos 111,860 e mais acima tem resistência 113,770. Então o Ibov pode ficar aqui de lado? Sim, correção não foi tão satisfatória, ou seja, em termos de tempo ou preço. Não dá para se esperar, na minha opinião, algo muito relevante para cima no primeiro momento. Então ficar atento na questão de se tiver movimento para baixo, não vejo nenhum problema, até porque isso aqui representa o quê? Força por parte dos compradores. Depois de um sinal de topo, lógico, topo contra a tendência é menos relevante, ou seja, não dá para se esperar muito para baixo. E quando você tem logo na sequência algo assim, representa que realmente a tendência de alta continua forte, bem montada aqui. Enquanto não gerar nada diferente disso, seguimos com o Ibov forte para cima e o suporte agora mais relevante no primeiro momento na faixa dos 108.893. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, joinha nessa análise se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. G60, tendência de alta no gráfico do mini índice, topos e fundos aqui ascendentes, vem aqui agora para baixo, usando ali uma região anterior de resistência, dentro do pregão de hoje, estabeleceu uma resistência ali por volta dos 111.330, patamar de suporte, mas está dentro do movimento de baixo. Ou seja, isso que seria interessante, se abre caindo, topo descendente para baixo dos 330 no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda de day trade no mini índice. Abriu subindo, mantendo-se principalmente acima desses dois níveis aqui, ó, no nível ali na faixa dos 111.715, 111.580, acima dessa região, jogar até no gráfico de 10 minutos, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente, melhor ainda se for para cima dos 715, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta compradora. Na ponta vendedora é justamente abaixo aqui do nível que já foi comentado, que é abaixo dessa região, tem aqui a região de topos anteriores, no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda abaixo desse patamar. Depois disso vamos falar do dólar, que no dia de hoje apresentou uma forte queda aí vem apresentando uma forte queda de 2,29%, acelerando seu viés mais negativo, que era o que a gente tinha na questão do contexto do gráfico semanal e do gráfico mensal. Então o dólar segue forte para baixo, caminhando aqui para testar, já está batendo basicamente no suporte dos 206, que está em cima desse patamar nesse momento. Olhando para o G60, abriu para baixo, enquanto gerar movimento para baixo, sem gerar sinalização de alta no G60, sem gerar fundo ascendente, foco em buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só que o movimento já vai ficar bem prolongado para baixo. Baseado nisso, se abre subindo, gerando sinalização de fundo, vou jogar aqui no gráfico de 10 minutos, abre subindo, rompendo essa região e passa a gerar fundo ascendente acima ali da média, já é a primeira forma de se buscar uma compra de day trade no mini dólar. Preferencialmente acima da média móvel exponencial de 13 períodos, no gráfico de 10 ou no gráfico de 5 minutos. Fundo ascendente ali, no mínimo, para cima no patamar de 226,5. Esse seria o mais interessante para se buscar algum tipo de entrada. Para a ponta vendedora, abriu subindo aqui, fraco para cima, gerou topo descendente para baixo ali da média, foca em buscar a operação na ponta vendedora a favor do movimento de baixa, da tendência de baixa do gráfico de 10, do gráfico de 30 minutos, do gráfico de 60 minutos.
Seguindo agora para a PTR4, no dia de hoje, alta de 2,81%. O ativo está dentro do movimento de correção, com máximas aqui descendentes agora, essa aqui máxima descendente, essa aqui também. Superação dessa máxima traz uma chance de ter algo mais para cima, que seria uma das alternativas de se buscar uma compra, apesar de estar mais próximo da zona de resistência ali, desde o patamar de 26,25 até o patamar de 26,67, zona de resistência para Petro. Mas é um bom retorno para cima do gap ali, que era um 25,10 que fechou abaixo e volta a fechar acima. Se continuar aqui o movimento de queda, esse seria o contexto ainda que eu interessaria muito mais por abrir uma operação de compra de swing trade na PTR4. Não dá para descartar a possibilidade de uma compra aqui com stop curto abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida na ação. Mas, se falar em termos de relação risco-retorno, aqui embaixo seria mais interessante, na minha opinião. Vale 3, dia de forte alta na Vale 3. A ativa ainda está dentro do leilão, próxima de sair do leilão. Alta de 4,42%. O ativo segue forte para cima, movimento muito importante para cima na Vale 3. Já são aqui, desde o ponto que começou o movimento de subida, já são 12 pregões, basicamente com mínimas ascendentes. Para quem está posicionado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa dos R$ 79,24. E para quem está de fora, aguardando ali um sinal de correção, ainda não aconteceu, teria que perder essa mínima, gerar um movimento de baixo, seria o cenário mais positivo para se buscar alguma operação de compra de swing trade na Vale 3. Próximo ativo, IP3, encerramento da posição comprada. Stop foi reposicionado para baixo da mínima do pregão de ontem, stop de proteção. Então essa operação foi encerrada com esse candle forte de baixa, que foi lá para romper as resistências, rompe, mas aí volta, gera engolfo de baixa, perde essa mínima. Se vai continuar caindo, não sei dizer, em termos de ter a certeza. O que eu sei é que ela gerou um sinal negativo contra a minha operação e por esse motivo o encerramento da posição comprada dela, proporcionando basicamente uma saída ali no 0 a 0, mais 0,1, mais 0,001 aqui em termos de saída, em termos do capital total nesta operação. Então, encerrada a posição aí da IP3. Temos posição em aberto em CVCB3, que terminou o dia com alta de 2,03%. Seguimos comprados, o stop foi reposicionado para cá, vai ser reposicionado agora para cá. E vamos subir no stop, vamos ver se ela consegue gerar aí uma melhor relação risco-retorno, entrar ali na casa dos R$19 ou até mesmo mais acima. O objetivo está na faixa de R$19,03 nesse momento nessa operação da CVCB3, que vai por enquanto se sustentando bem. Mínimas ascendentes, segue bem aí a sua tendência de alta de curto prazo esta ação. Então lembrando, o stop vai ser reposicionado aí provavelmente para a faixa dos R$18,02. Isso vai ser comunicado aqui dentro do aplicativo DV Invest. No dia aí, no próximo pregão, aí chega no seu celular, seja iOS, seja Android, vai chegar essa informação aí para você. O próximo ativo, depois de CVCB3, é a IGTA3, recomendação de compra no pregão de hoje, no rompimento disso aqui tudo, ou seja, subiu, gerou ali uma correção, basicamente em ABC num tempo gráfico inferior e gera o rompimento de tudo isso aqui, recomendação de compra, stop um pouquinho ali para baixo dos 36,16, colocar aqui os dados então dessa entrada. A ação restabelece uma tendência de alta de curto prazo com esse rompimento, ou seja, faz um pivô de alta. E o ponto de entrada ali por volta dos 37,50, fechou em 38,07, teve alta no dia aí de 5,28%, R$ 36,04 é o ponto de stop dessa operação, gerando um risco em torno de 3,89%. Lembrando, esse stop foi definido aí baseado em cima da volatilidade do ativo. O objetivo na faixa dos 39,69, alocando 13% do capital total em cima desta posição. Próxima ação. Então, lembrando, tendência de alta, vamos ver se ela consegue dar sequência aqui, vai ter resistência um pouco mais elevante. Tem uma aqui intermediária que ela já respeitou hoje no fechamento, 38,17, depois disso na casa lá dos 37,69. Depois dessa ação, vamos falar agora de CCRO3, que foi a ação selecionada hoje aqui no Instagram, @DVInvest, tem lá nos stories, você seleciona ali entre duas ações, qual que você gostaria de ter uma análise aqui no fechamento do pregão. Todo dia é colocado ali essa opção para você participar, interagir lá pelo Instagram. Aqui nós temos uma tendência de alta, a ação recuperou sua tendência de alta, fez esse pivô aqui e ainda ficou patinando em cima desse patamar.
patinou e agora gera mais um pivô de alta. Então, ativo basicamente acima dessa região aqui que acabou de ser superada, toda uma região que lá para trás era um suporte, que virou aqui resistência, que aqui virou resistência, aqui virou resistência, aqui de novo resistência, enfim, acima dessa região, de um patamar ali de 13,25 até um patamar de R$13 número redondo, é a faixa de preço que, caso aconteça algum tipo de retorno, gere fundo ascendente, entrada na ponta compradora no papel. No gráfico semanal que vinha numa tendência de baixa e de médio prazo, essa tendência foi revertida com esta semana aqui vindo para cima, superando a máxima desse topo, o que traz um cenário de indefinição no médio prazo, mas trazendo um viés um pouco mais de alta e favorece justamente olhar para essa região ali dos 13,25 a R$13 e monitorar a compra. Não precisa necessariamente bater nessa região, pode até vir um pouco mais para cima. Para quem está comprado, pode colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. E depois aqui gerar um sinal de alta, enfim, fundo ascendente, pivô de alta já acima dessa faixa de preço que eu acabei de citar. Em termos de resistência, tem essa região aqui que continua sendo válida, um topo anterior lá na casa dos 13,85. Depois disso vai passar um pouco mais ali para cima na região dos R$14 número redondo e mais acima disso 14,63. 13,85, 14, 14,63 zona de resistência. Próximas resistências importantes para CCRO3. Banco do Brasil, BBAS3, pregão de hoje alta de 2,75%, superou a máxima do pregão anterior, gerou um sinal de fundo para quem abriu compra nesse papel. O stop fica aqui embaixo, ou seja, se a gente replicar só o tamanho desse candle aqui para cima, a gente teria ali um primeiro relação risco-retorno de 1 para 1, um pouquinho acima dos 35,43, né? Computando que você entra um pouquinho mais acima da máxima e stop um pouquinho abaixo da mínima. Então, vamos colocar ali na faixa dos 35 e 45, pelo menos uma primeira relação risco-retorno de 1 para 1. Vindo aqui um pouco mais para cima, a gente tem uma resistência que é a máxima lá que ela atingiu, na casa dos 36,06. Antes disso, tem um intermediário em R$ 35,44. Então, para quem abriu compra, stop ficando posicionado aqui na casa dos 33,75. Gráfico até de 60 minutos, dá para observar aqui no gráfico de 60 minutos 3 topos nessa região que perdeu força. Se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, nessa região fica bem mais interessante para abrir, inclusive a compra pelo G60, colocando stop aqui para baixo, tentando pegar o movimento para cima. Lembrando que a tendência de alta no curto prazo em BBS3 e ela está em cima de um patamar relevante de resistência de 2 topos anteriores do gráfico semanal, em conjunto com o gap de baixo lá dos 35,80, que é a região aqui de desafio desse papel, para ver se ela consegue retomar bem mais forte a tendência de alta de médio prazo. Ela terminou o mês ali trabalhando gerando uma alta de 14,19%, mas não conseguiu voltar para cima das médias, não conseguiu fechar aí para cima de um nível de resistência. Pelo menos abriu o pregão, o mês bem, né? O mês começou bem para o Ibovespa, que fechou com alta de 2,3%, e para também, que logicamente, o BBS3, que já fechou o primeiro dia do mês com alta de 2,75%. MRVE3, belo candle de alta de 5,07%, vinha aqui, ó, tinha acabado de gerar o quê? Um pivô de baixa, só que dentro de um movimento de subida que ele perde menos a relevância. Na sequência, devolve com um grande candle de alta, então um sinal positivo que traz uma expectativa de poder ter algo para cima. Então, um papel para ficar de olho na questão, tem resistência logicamente próximas aí na faixa dos 20,06 até um ponto mais acima 20,45 e depois na casa dos 20,90. São as resistências mais próximas. Mas uma entrada aqui na compra desse papel pode trabalhar com o stop abaixo da mínima desse candle ou desse aqui, tanto faz, porque se voltar para baixo da mínima dele, já perde a expectativa de subida. Está dentro de uma tendência de alta no médio prazo, fazendo um processo de correção novamente no gráfico semanal, voltando para um topo anterior, voltando aqui para um nível anterior de preço e gerando esse sinal de alta, ou seja, fica com a expectativa de subida. Se acontecer algum processo de correção aqui no G60 que não vá muito longe para baixo e gere sinalização de alta, melhor ainda para abrir essa compra no papel. Para quem abrir compra aqui, stop, como eu disse, abaixo aí dos R$19, botando em 18,99 já seria suficiente. A BEV3 fez algo parecido. Fez aqui estabelecer uma tendência de baixa, essa aqui já perdendo a mínima do fundo ali anterior, pivôzinho de baixa, e na sequência, depois do pivô de baixa, faz o chamado falso rompimento. Tanto o MRV3 como a BEV3. Fecha abaixo, faz um fechamento, fecha abaixo do fundo anterior e volta a fechar acima da máxima do candle que
fez justamente o pivô de baixa. Então, um belo falso rompimento, criando a expectativa de subida, apesar da resistência já em cima aqui na faixa dos 14,75, depois tem lá nos 15,10, seguido de 15,46 são as próximas resistências para a Ambev. Também abrindo compra por aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar toda uma retomada aqui para cima. Da mesma forma lá de MRV3, tendênciazinha de alta, fazendo a correção no gráfico semanal, em cima do patamar de resistência lá anterior, que pode justamente gerar um novo fundo ascendente e caminhar um pouco mais para cima na Ambev. Então, ponto positivo aí no pregão de hoje, essa sinalização da Ambev, enfraquecendo a queda que ela vinha ali numa tendência de baixa. Na MGLU3, contrário, né? Girou a tendência de baixa, inclusive fechando para baixo dos R$23, região aqui dos R$23, faz um fechamento levemente ali abaixo da região anterior de suporte. Tendência já era de baixa, bate ali em cima, gera um sinal de baixa e ainda confirma aqui o sinal de baixa, um pivô de baixa, aumenta a probabilidade de queda do preço desse ativo, consequentemente anulando o sinal de possível fundo lá no semanal em cima de um patamar de suporte, aumentando a probabilidade de ter uma correção maior no preço ou no tempo, mensal perdendo inclusive a mínima do mês passado. Então, MGLU3 nesse momento, depois de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses ali de mínimas ascendentes, perdeu essa sequência e estabelece uma chance de se ter um processo um pouco maior de correção no preço ou no tempo, significa dizer curto a médio prazo, mais direcionados um pouco para baixo. NTCO3, ativo que no pregão de hoje teve uma queda mais forte, 2,6%, está brigando aqui no patamar de resistência. A tendência em NTCO3 Natura está indefinida, topos e fundos basicamente ali no mesmo nível, né? Fundos no mesmo nível e topos também no mesmo nível de preço. Para fazer algum tipo de compra, ideal seria o quê? Rompimento de tudo isso aqui. Faz um rompimento ali pelo menos desse último topo gerado, dos 51,49 para abrir algum processo de compra, que seria basicamente depois dessa lateralização aqui no semanal em cima da média, se romper aqui para cima, reforça a chance de poder caminhar a favor da sua tendência de alta de longo prazo. No médio prazo, a tendência é basicamente indefinida. No curto prazo, a tendência indefinida. Então, praticamente para fazer algum tipo de entrada, superação desse topo aqui em 51,49. Para quem está comprado, se quiser estabelecer um ponto de stop abaixo da mínima desse fundo, mais abaixo aqui da congestão, que se ficaria nos R$ 47,34, quem está posicionado no curto prazo em Natura. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.